É com imensa alegria que saudamos a todos que nos assistem neste momento. Em conjunto queremos adorar e louvar ao nosso bondoso Deus, que nos libertou e nos proporcionou uma nova vida. Queremos também pedir a Deus que esteja com a sua bênção sobre todos nós, quando queremos refletir sobre o tema o pão vivo que desceu do céu. Amém. Convido todos a comigo, a conosco, louvarmos ao Senhor com o nosso hino. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Convido a todos a ficar em pé e nós vamos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso amado Pai Celestial, de quem procede todas as coisas, concede a nós, teus humildes servos e servas, pensamentos retos, para que servamos a tua majestade de coração puro. Ensina-nos a tua palavra, os teus caminhos, os teus decretos, a tua lei, e guia-nos por ela. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem se sentar. As nossas leituras bíblicas para esse 12º domingo após Pentecostes são as seguintes: Salmo de número 34, versículo 12 a versículo 22. Isaías capítulo 24, versículo 1 a versículo 2a. E depois do versículo 14 a versículo 18. A epístola encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 6 a versículo 21. E o nosso evangelho de hoje encontra-se em João, capítulo 6, versículo 51 a versículo 69, onde nós lemos na palavra de Deus. E como é palavra de Deus, em respeito, convido todos a ficarem em pé. E a palavra de Deus para nós diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam:
Como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele, e sabia também que ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém. Até aqui, a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, para esse 12º domingo após Pentecostes. Nós agora convido a todos os irmãos e irmãs a conosco louvar, poder se sentar, e vamos juntos louvar o Senhor com o nosso hino. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
o pão vivo que desceu do céu. O 6º capítulo do Evangelho de João está cheio de desespero. Começa com um povo tão desesperado por cura que deixa suas casas e segue Jesus até metade do caminho ao redor de um lago. Uma grande multidão seguia Jesus, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Em uma época sem médicos bem treinados, remédios específicos, e com as várias doenças que afligiam o povo, os milagres de cura de Jesus trazem saúde, trazem vida. Assim, um povo já comprometido com a pobreza e seus males, incluindo fome e doença, gasta desesperadamente o pouco que tem em recursos físicos para seguir Jesus de uma ponta a outra do mar da Galileia. É o triste desespero das multidões que o seguem que leva Jesus a forçar a si mesmo e a seus discípulos a ministrar às multidões, pregando e curando, muito além do ponto de exaustão física e espiritual, e até mesmo no perigoso anoitecer do deserto. Estavam junto à multidão, regozijando-se com sua cura e nova vida, os 5.000 homens e suas famílias que tinham enfrentado a fome e passado uma noite ao ar livre. E aqui, neste momento, esse povo teve sua fome saciada de uma das necessidades que já existe. Provavelmente não é possível para a maioria de nós compreender esse nível de necessidade desesperada, a menos que tenhamos passado fome real por um período de dias ou semanas, ou procurando por vários dias ou até meses tratamento para nós mesmos ou para um ente querido por causa de uma doença. A alimentação da multidão, que inicia no 6º capítulo do Evangelho de João, é uma história de milagres, mas não temos muita noção de quão verdadeiro e maravilhoso foi esse milagre. Torna-se uma história sobre Jesus que cuidou dos enfermos e dos pobres. Quando Jesus parte, a multidão o segue na manhã seguinte, procurando pelos pães do café da manhã e depois do jantar da noite anterior. E então, com certeza, eles iriam querer também almoçar e jantar novamente. Eles iriam querer seu pão e sua refeição de peixe dia após dia. A multidão não fez a conexão entre o pão do céu, que os israelitas receberam enquanto vagavam pelo deserto com Moisés. É Jesus quem faz essa conexão para eles, dizendo que esse pão que desceu do céu não é o mesmo que os antepassados comeram e morreram. Agora, embora estejam pelo menos com tanta fome quanto na noite anterior, Jesus os repreende por buscar o pão que se estraga, em vez de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Para alimentar espíritos tão necessitados quanto os seus corpos, a multidão de galileus deve acreditar que Jesus é o único pão verdadeiro, que acabará com sua fome e sede espiritual por toda a vida. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles criticavam isso, pois eles sabiam que ele era filho de José e Maria. Jesus reivindica um relacionamento com Deus Pai, que nenhum outro israelita pode reivindicar, um relacionamento tão íntimo que ele e o Pai são um. Hoje, começamos o Evangelho com essas palavras de Jesus, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Essas palavras deixaram as pessoas indignadas,
pois se perguntavam como ele poderia dar sua própria carne para eles comerem. E Jesus continua afirmando que aqueles que serão salvos são aqueles que comem de sua carne e bebem do seu sangue. Vejam bem, naquela época, ou mesmo agora, se não soubéssemos, provavelmente o que isso significa, ficaríamos também indignados com essas palavras. Jesus transgrediu enormemente qualquer entendimento sustentado pela sociedade civil daquela época e ofendeu deliberadamente muitos que o tinham em alta consideração como um curador e pregador. Tanto que por causa disso, por não entender o significado, muitos o deixaram de seguir. Eles ficaram se perguntando como aceitar esses ensinamentos. Isso se torna difícil demais para nós. Ele fez isso para levá-los ao ponto em que pudessem compreender mais claramente sua natureza e seus benefícios. Mas eles pensavam de uma maneira literal sobre o comer e o beber do sangue de Jesus e não conseguiam entender que isso significava no sentido espiritual. Jesus nos convida a desenvolver com Ele um relacionamento onde Ele seja todo suficiente para nós. Jesus espera que eu e você estejamos nele por causa de quem Ele é, não por causa do que Ele pode proporcionar. Às vezes, queremos que Deus nos dê o pão, água para beber e satisfaça todos os nossos desejos naturais. Mas quando Ele exige de nós compromisso, então nós não queremos. Quando Ele pede para que nós renunciemos às paixões da carne, ficamos endurecidos em nosso coração. Para muitos, ou até mesmo para nós mesmos, em alguns momentos de nossa vida, parece que queremos um Jesus que nos lembre aquela história, todos conhecem a história de Aladim, um gênio da lâmpada onde fazemos nossos pedidos e ele prontamente diz sim. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. Se é isso que esperamos de Jesus, com certeza, em algum momento vamos fazer como muitos naquele momento, vamos deixá-lo de seguir. Ele quer mudar nossa vida e destino. Ele quer que você, nós, eu, se alegremos com essa verdade maior. Ele é o pão da vida que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Se em algum momento pensarmos em deixar de seguir Jesus, devemos nos lembrar das palavras de Pedro quando ele diz: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Ou seja, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs agora a ficar em pé. Nós vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor amado e eterno Deus, louvamos-te porque em tua misericórdia nos chamastes à fé em Jesus e nos libertaste da punição dos nossos pecados. Oramos a Ti na certeza de que és a fonte da verdade e da misericórdia. Estamos felizes, pois mesmo não merecendo nada de Ti, diariamente nos providencias o pão que fortalece o corpo. Mais felizes ainda, porque nos alimentas para a eternidade com o pão da vida, pelos meios da graça, palavra e santa ceia. Senhor Jesus, Tu és o Santo de Deus, e só Tu tens as palavras da vida eterna. Elas revelam o Teu sacrifício por nós, para nos conquistar o perdão dos pecados e a salvação eterna. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Não permita que Tuas palavras faltem para nós. Se estivermos longe dela, chama-nos ao arrependimento e a ter os Teus ensinamentos como o mais necessário. Fortaleça-nos no Teu amor a fim de crescermos no conhecimento da Tua verdade. Santo Espírito,
Firme a nossa fé na graça de Jesus Cristo e que somente nela esteja a razão da nossa vida. Derrama sobre nós tua bondade e tua misericórdia para produzirmos os frutos do Espírito, mesmo diante de sofrimentos e sacrifícios. E nesse tempo em que reina uma grande confusão religiosa, em que pessoas são enganadas e iludidas, dá-nos coragem de proclamar Jesus como o pão da vida e a confessá-lo como o santo que Deus enviou. Oramos por todos os pastores e líderes da igreja, para que jamais tenham vergonha de falar de Jesus Cristo como verbo eterno, a palavra da verdade. Agracia-nos com o perdão dos pecados e com a certeza da vida eterna. Oramos em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Convido todos os irmãos a se sentarem e vamos louvar ao Senhor com o nosso próximo hino. Deus te guarde, Deus te guie.
anjos te acompanharão. Bem, amados irmãos, agradecemos mais uma vez por nos receber em seus lares ou onde você estiver, para conosco meditarmos, ouvirmos o que o nosso querido e bondoso Deus tem para nos dizer. Desejamos a todos as mais ricas bênçãos de Deus, uma semana muito abençoada com o Senhor junto ao seu coração.